Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 37. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E antes da gente apresentar o convidado do dia, a gente queria lembrar vocês que vocês sigam a gente e se inscrevam no Spotify e no YouTube. Deixa 5 estrelas no Spotify se você gostar do conteúdo, deixa o seu like no YouTube e encaminha para os seus amigos dos grupos de WhatsApp para que mais conteúdos, nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Ana, e aí, conta quem é que é o convidado da semana e qual que é o nosso tema. Hoje estamos com o Fabiano Mulan. O Fabiano é neurologista e não, você não ouviu errado, a gente já teve um episódio de neurologia, mas o Fabiano hoje vai falar da medicina de estilo de vida. Então seja muito bem-vindo, Fabiano. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui. E conta pra gente um pouquinho, antes de falar da medicina do estilo de vida, que é um tema aí em alta, conta um pouquinho quem é o Fabiano e como que você chegou até aqui. Então, a medicina de estilo de vida é legal que todo mundo que faz estilo de vida de alguma maneira, né, nunca chega lá de cara, até porque ela não é hoje no Brasil uma especialidade reconhecida, mas ela vem muito fruto das frustrações da nossa prática. Né? Então, eu sou neurologista, inclusive formei junto com vocês. Então, já estamos aí juntos há 15 anos. Fiz neurologia, fiz mestrado em cognição, fiz subespecialidade em neurologia da cognição, que basicamente é o estudo das demências, etc., apesar de, felizmente, ter outras perspectivas. Depois passei no concurso da universidade e entrei na vascular. E aí fiz meu doutorado em AVC. Desde lá da cognição, essa questão de prevenção e até pela dificuldade que a gente tem e a incompetência que a gente tem da cura, né? Do cuidado a gente sempre pode cuidar, né? Mas da cura. E de há muito tempo ver, tanto na cognição e ainda mais no AVC, a oportunidade de fazer diferença, né? Do que a gente chama de prevenção primordial e primária, eu falei, por que ninguém fala disso? Né? E comecei a estudar, falar e pensar sobre isso. Mas estudar por conta. Por conta. Até que em 2018 eu dei uma aula no Google. E aí nessa aula no Google tinha uma psiquiatra lá, a Ana Paula. E a Ana Paula falou, Fabiano, eu não sabia que você fazia medicina de estilo de vida. Eu falei, mas eu não faço medicina de vida. Não, você faz, você só não sabe o que faz. Eu falei, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Você nunca tinha ouvido nem o termo. Nem o termo, né? E aí ela falou, bota no Google lá, Lifestyle Medicine e olha. E aí eu fiquei absurdamente feliz. Porque de repente eu vi alguém, ou um grupo de pessoas, né? O Lifestyle Medicine nos Estados Unidos desde 2008, então... em 2016, ou seja, quase uma década, que já tinha organizado, já tinha formatado, inclusive uma formação. Lá na Califórnia, por exemplo, já tem até residência do Lifestyle Medicine. E aí foi que eu comecei e conheci todo mundo, né? Então, a partir dessa frustração e de um interesse, né? Onde eu acabei deslocando esse interesse para outras iniciativas, né? A gente estava brincando um pouco sobre a Casa do Saber. A Casa do Saber vem daí. Vem de não conseguir na universidade dar vazão para isso e eu fui nesses outras maneiras de poder falar para as pessoas, olha, dá para não ter demência, dá para não ter Alzheimer. 2/3 dos casos de Alzheimer são preveníveis, 95% dos casos de AVC são preveníveis. Mas mais do que só saber dos pilares da MEV, são as ferramentas comportamentais que são maravilhosas. E aí, como eu vim da cognição, e eu já tinha estudado psicologia, para mim foi um casamento incrível como tem sido. Tanto é que eu estou trazendo para a universidade, a gente já está começamos nesse semestre, e a ideia é realmente criar um serviço de medicina de estilo de vida na universidade com todas as suas frentes que a gente pode depois detalhar com calma. E daí foi muito feliz você encontrar esse grupo, até para você enxergar que não era só um incômodo seu, era um incômodo que inclusive gerou uma iniciativa. Né? Isso que é legal, na verdade, porque cada um que tem lá tem uma frustração diferente, é um motivo diferente para chegar lá, mas essa frustração é transformada em motivação e aí a coisa fica muito rica. A gente tem no Brasil hoje o CBMEV, que é o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. Tivemos agora em Floripa, mês passado, o 6º Congresso Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. Foi muito legal. Acontece, acho que é todo ano, né? Todo ano. Todo ano. O próximo vai ser em Vitória, no Espírito Santo, inclusive. Eu sou coordenador científico, então vou chamar vocês aqui. Chama a gente, peraí. Pode chamar que a gente aceita. Quem está coordenando é a Marina, que fez clínica conosco, endócrino no HC. E a Marina é muito à frente lá, ela faz parte da diretoria atual. E uma carioca que agora mora no Espírito Santo e apaixonada pela MEV, até porque endócrino, e a Raquel está aqui para reforçar. Tem também, e isso é interessante, assim, praticamente todas as especialidades, né, tem um pouco de MEV sem saber, assim, né? Então você pega cardio, você pega endócrino, você pega neuro, você pega psiquiatria. Como não? Na verdade, você dá outro nome, né? Ou você faz até um tanto
ou fica angustiado a partir dali. Então, assim, puxa, eu sei que metformina ajuda, né? Mas caramba, tem tantas outras coisas, tá, mas tá bom. E aí, você sabe orientar a nutrição? Quantas aulas de nutrição a gente teve na vida? Quantas aulas de pouquíssimas atividade física e orientação de atividade física? Isso. Né? Prescrever atividade física, a gente não Exatamente. aprende nem na residência de endócrino, né? Não tem. Não, e técnicas comportamentais, a gente tem 150 anos de pesquisas de ciência boa de comportamento e a gente não aprende nada. Tanto é que existe, e aí uma área sobreposta, e no diagrama de Venn teria um pouquinho a ver com a MEV, que é a medicina comportamental, né? Que tem muito dessa pegada, mas a MEV acaba explorando outras facetas, né? E a gente pode falar disso depois, porque a MEV é fantástica de várias perspectivas, assim. Uma é que o médico ou o profissional de saúde, porque não precisa ser só médico, tem que ser exemplo, né? Então isso é muito legal. Segundo, porque a MEV se preocupa muito com vários níveis de saúde. Então, tem um professor da universidade lá de Foz do Iguaçu, que ele faz saúde planetária, né? E a saúde planetária é uma das perspectivas de MEV, porque pensar no todo, ou pensar de forma holística, faz parte da MEV, inclusive pensar na saúde do planeta como um todo e políticas públicas. E aí isso é interessante da MEV, que tipicamente as mesmas políticas públicas que ajudam o indivíduo tendem a ajudar o planeta, né? As coisas não são dissociadas de maneira alguma. Então é muito rico, assim, é bem interessante. É uma área que está se fortalecendo. Na Academia Brasileira de Neurologia, eu faço parte da Comissão de Medicina e Estilo de Vida dentro da Academia Brasileira de Neurologia. A gente tem agora um congresso brasileiro que teve em Campinas, demos aula, encheu, teve fila lá fora, e o pessoal gostou bastante, foi muito legal. Tem o Marcos Lange da UFPR, que é professor de lá também, que está junto. O Marcelo Youngblood, que é um neurologista que fez o UFPR, que agora está na Estadual de Ponta Grossa, que também estava junto. O Conrado, que é do HC, que faz cognição, também estava junto. Tem muita gente junta e muita gente pensando. Aí só falando alguns nomes, por exemplo, do HC, o Arthur Danila, que é da psiquiatria, tem a Nancy Huang, que é uma figura, porque ela é neurologista, mas hoje ela basicamente faz mindfulness, meditação, e além de ser uma figura, muito figura mesmo, então, com certeza, apesar de ser neurologista, mais uma. Quando vocês forem pensar em mindfulness, quiserem uma figura, chama a Nancy, eu tenho um contato dela e passo para vocês. Tem muita gente boa, tem muita gente encantada com essa perspectiva, e muita gente encantada com essa perspectiva de falar de saúde, não só de doença. Porque a gente, como médico, é muito bom para doença. Ou como nós somos bons. Exatamente. Agora, para falar de saúde, para conceituar a saúde, para orientar a saúde, para prescrever saúde, a gente peca muito. E a MEV está aí para isso. E muitos de nós, né, somos bons em medicalizar os outros e pouco em se cuidar também, né? E um dos pilares, acho que o Fabiano até apontou, mas acho que é importante a gente ressaltar, que é a questão de ser o exemplo, né? Então, se você prescreve atividade física, tem que fazer atividade física, isso melhora, vamos dizer assim, o paciente engajar no exercícios regulares na vida, melhorar a alimentação, cessar tabagismo. Não adianta. A minha avó tinha um cardiologista que fumava e era obeso. Sedentário. Eu falei, vó, não dá para ele dizer para você que você precisa, coitado, tirar o sal, não fumar, não ganhar peso e não faz nada disso. Isso, né? Tem muita evidência. E era assim, a realidade. Né? Quanto mais eu faço esses pilares melhor, mais a chance de eu orientar melhor. Perfeito. E mais a chance de eu perguntar mais na consulta. Isso tem muita evidência, há mais de 40 anos. E uma coisa muito legal, eu fiz a certificação internacional, né? Então a Academia Americana tem o que eles chamam de International Board para fazer essa certificação mundial. Eu fiz a prova. E uma coisa muito legal da certificação é que você precisa apresentar um caso clínico também, além da prova, né? E o caso clínico pode ser você. Ah, que legal. Então você pode... Então assim, olha, eu tinha tal hábito, usei tais métricas, tais instrumentos da MEV e cheguei em tal objetivo e está aqui as comprovações disso. Então isso é muito bonito, assim, muito legal, porque até na hora de certificar, esse exemplo, entre aspas, ajuda. E uma coisa que eu tenho feito lá com os residentes da Unifesp, que é interessante, a gente vai começar esse ano que vem, né? Agora em 2025, é que eles primeiro vão ser pacientes deles mesmos no sentido de saúde para depois atender. Residência de neuro? A princípio, sim. É os da neuro. Mas assim, a ideia não é focar de jeito algum. Começando pequeno. Eu vou começar com um de vocês. Onde eu posso, onde eu posso, claro. Porque eu estou lá na neuro. Mas a ideia, tanto é que, por exemplo, a medicina culinária já existe, né? Herança do Aécio, que deixou. Da Tassiana. Isso, né? Então a Tutu tá lá, ela é uma nutricionista que já faz medicina culinária para graduação. A gente já fez parceria. Tem um espaço Mente Aberto, que é do Marcelo Damaso, que é o cara que faz meditação e faz cursos, e a ideia também é se aproximar. Tem muita gente, então olha que legal. Tem uma professora da gastro que faz hepatologia,
e faz esteatose hepática, que é MEV pura, endócrino pura, que está dentro também. Da cardiologia vai ter um doutorado agora, que vai pegar as síndromes metabólicas e randomizar metade para o tratamento farmacológico clássico e metade para o tratamento farmacológico mais MEV. A gente vai ajudar também e fazer esse acompanhamento. Então tem muita coisa acontecendo. Eu mesmo já publiquei sobre MEV. Durante a pandemia a gente fez meio que um resumo de como é que os pilares da MEV poderiam ajudar durante a epidemia de Covid. Foi publicado na revista da American College. Então tem muita coisa acontecendo. Já temos 2 livros no Brasil sobre medicina de vida. Eu estou ajudando a escrever um 3º agora dentro do Colégio Brasileiro. As coisas estão caminhando bem, assim. A Unifesp já tem, a Academia Brasileira já tem, o Dante Pazanese já faz, o HC já tem. O HC vai colocar na graduação agora. Isso, já tem no IPQ forte e agora eles estão trazendo e vai ter, inclusive, no HC, o primeiro concurso de professor titular de medicina de estilo de vida. Exato, e vai entrar para a graduação. A partir de 25 já. Então isso é muito bonito, assim, né? Mas tem muita gente no Brasil todo, muita gente mesmo. No congresso agora é muito legal ver. E a MEV é muito interessante porque você tem muitas perspectivas diferentes onde implantar. Pode ser desde o que a gente vai fazendo que vem aqui na universidade, que é o que a gente chama de sala de espera qualificada. Então, os pacientes que ficam lá de 8 a meio-dia esperando que você tem de meio-dia e 15, você chama ele para uma outra sala e fala assim, vamos imaginar que a gente está no ambulatório de enxaqueca, AVC e cognição. Você sabe como é que a pular a refeição para você como enxaquecose atrapalha? Você sabe qual é a relação, por exemplo, da dieta do Mediterrâneo e quais são as dietas saudáveis para o cérebro e quais não são? E a maioria das pessoas não tem a mínima ideia. Então, uma coisa muito ridícula, apesar da gente saber que isso não muda tanto assim o comportamento, só a orientação, isso foi uma fantasia nossa, inclusive da internet, né? Basta as pessoas saberem que de repente a gente vai ter o céu na Terra. Isso, né? vai ser foi uma fantasia da informação para todo mundo. Só que não, né? Isso já faz diferença, muita diferença, né? Então, você despoluir as informações para a maioria das pessoas já ajuda bastante para iniciar. E a ideia lá, então, é tanto a gente poder ter essa sala de espera qualificada, que nada mais é do que chamar todo mundo, ou mesmo na sala, se tiver adequação, ou na nossa realidade ali, a gente tem alguns auditórios do lado do ambulatório, chamar eles para ali, não muda nada para quem está atendendo, não vai atrasar em nada. E a gente só passa ali 1 hora batendo um papo sobre alimentação, mitos, etc. Atividade física, sono, estresse, né? Drogas de abuso. E essa questão de drogas é tanto droga quanto comportamento, né? Porque hoje a gente tem vários comportamentos de abuso do celular, do videogame, né? De compra, compulsão alimentar. Então, isso também é muito bem trabalhado e é muito interessante. Estresse de uma maneira rica, né? Então, por exemplo, a gente vai desde a psicologia positiva, passando pela TCC, passando pelo mindfulness, passando por comunicação não violenta, passando pelo coaching em saúde. E essa palavra assusta um pouquinho, o coaching em saúde, mas ela é inclusive, que é uma maldade, né? E eu até faço parte, eu sou formado em coaching em saúde, tá? Isso não é demérito, eu prometo. Não, vindo de você, eu tenho certeza que não é. A gente só sabe que não é porque é você. Não, então, mas isso é importante falar assim. A palavra é muito ruim, né? E tanto é que, de verdade, né, eu faço parte... Mas é que a palavra se tornou pejorativa. E no Brasil, porque ali isso é uma peculiaridade brasileira, eu acho. Por exemplo, o Health Coaching, que é o termo técnico, né? A gente tem publicação do New England, a gente tem publicação do Lancet, a gente tem publicação do JAMA, a gente tem publicação do Neurology, do uso do Health Coaching como auxílio, né? Sim. Tanto é que vários remédios e várias intervenções cirúrgicas foram negativas porque o grupo controle foi tratado com Health Coaching que acabou sendo tão potente que acabou, entre aspas, não fazendo diferença do grupo intervenção do grupo controle. Perfeito. Vou dar só um exemplo interessantíssimo para nós da neurologia. Quando a gente tem estenose intracraniana, né? Então, eu tenho uma plaquinha lá que eu estou claudicando, sei lá, na minha basilar e eu estou ficando com vertigem ou diplopia de vez em quando. Teve aquele trabalho clássico do Samples que mostrou que, olha, desculpa, botar um stent aí dentro não é melhor do que botar o LDL abaixo de 70, glicado abaixo de 7, P abaixo de 13/8, tratar o sal, tabagismo, etilismo, etc. Só que muita gente não sabe que esse grupo controle não foi só colocar esses níveis nos valores normais. Teve também sessões de Health Coaching. E aí o interessante é que quando você olha o grupo controle, eles melhoraram durante. Mas não foi pelas intervenções só, foi por causa do Health Coaching. Então, é muito legal. O americano já não liga nem um pouco. Por exemplo, eu fui em 2016 no Congresso Americano em Boston de Neurologia. E lá tinha coaches de carreira. E isso é legal explicar um pouquinho. O coaching tem 200 perspectivas diferentes. Coaching de saúde nada mais é do que ferramentas para ajudar a pessoa a mudar o comportamento a partir de uma série de teorias que o coaching acaba abraçando. Teoria de autodeterminação, terapia cognitivo-comportamental, entrevista motivacional, que é uma coisa riquíssima, que a gente deveria até estar na faculdade, é uma pena que nós não temos. A TCC, como eu disse, a comunicação não violenta, que é bem legal também. A dificuldade toda é que no Brasil, e esse é o medo da MEV,
a gente fala que pode ser um cavalo de Troia, no sentido de uma boa intenção, ou parece uma boa intenção, e um monte de gente fazendo pseudociência, trazendo dentro. Sim. Que é o que você falou o negócio do termo pejorativo, que foi o que aconteceu com o termo neurociência no Brasil, né? Hoje em dia, quando a pessoa fala neurocientista, a gente, especificamente, que é da neuro, a gente fica meio, tipo... Até que você veja a formação da pessoa, porque muita gente se auto-intitulou neurocientista... E no Brasil não existe delimitação do que significa essa palavra, né? Então, não ajuda muito, assim. Mas o Brasil é um pouco bagunçado nesse sentido, né? A parte boa é que o colégio, pelo menos o CBMEV, né, que é essa entidade oficial, ela é muito séria. Sim. E abraça todo mundo, no sentido de que, assim, você quer fazer uma coisa séria, a gente tem Nutri, tem educador físico, tem todo mundo, assistente social, psicólogo, todo mundo que você imaginar, tem pelo menos uma profissão lá dentro do CBMEV e tem essa riqueza toda. Mas tem uma seriedade que é importante, assim, tem uma formação que é importante, tem a provinha teórica, tem a prova prática, tem a necessidade de uma certa coerência, como qualquer especialidade, entre aspas, você vai tendo que justificar seu conhecimento a médio e longo prazo. Então, tem uma maneira muito legal que os Estados Unidos já fez, que a gente pode trazer para o Brasil e ajudar. Até porque, né, eu vou trazer, por exemplo, para o Alzheimer. Saiu agora aquele artigo do Lancet Clássico, que eles publicam a cada 4 a 5 anos sobre prevenção de Alzheimer e quais são os fatores que previnem, né? Aumentaram, né, os fatores de prevenção, porque foi agregado perda visual e colesterol. Mas antes de sair essa nova edição, comparado com os dados anteriores da publicação de 2020, foi feito um trabalho muito bonito por uma pesquisa aqui multicêntrica do Brasil, que no Brasil, exatamente o que a gente faz muito mal, cuidado de UBS, cuidado mínimo de orientação, básico, né? O impacto desses 12 fatores atuais para a prevenção do Alzheimer é ainda maior que a média mundial. Sim. Né? Desde o analfabetismo até o controle de fatores vasculares, até perda auditiva e blá blá blá. Então, nós temos no Brasil um privilégio enorme de aplicar esses conceitos que são muito simples e baratos para dedéu, assim. E tem evidência científica, tem evidência, né? Então é uma coisa que tem efetividade do ponto de vista de custo, né? Isso. E eu acho que a outra coisa que você falou agora, que você falou das profissões, eu acho que isso é outra coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende a dialogar com as outras profissões. Muito além de não ter uma aula de nutrição e de não saber prescrever um exercício, por exemplo, a gente não aprende a dialogar com as outras áreas. Perfeito. E é fundamental, principalmente se você está tentando fazer um atendimento integrado, né? Você pode chamar de MEV, você pode chamar, mas assim, tentar fazer um tratamento integrado, você precisa ter uma comunicação entre as equipes e que a gente efetivamente não aprende. Então é legal que realmente a MEV, ela absorveu outros profissionais, porque talvez a gente passe a ter um diálogo um pouco melhor, né? E a ideia da MEV, né? Eu até falei isso no congresso e o pessoal riu, mas eu de verdade acredito. Eu acho que a MEV um dia tinha que acabar no sentido dela ser óbvio e não precisar mais chamar de MEV. Todo mundo fazer e daí fica o óbvio redundante, né? E não vai ser de jeito algum em vão o movimento, porque a ideia toda é saúde não é só ausência de doença, né? Assim como felicidade não é só ausência de tristeza, assim como riqueza não é só ausência de pobreza. Tem um tanto conceitual e um tanto filosófico e um tanto de ferramentas e instrumentos para essa construção ou manutenção de saúde que é simplesmente negligenciada. E não é que falta ciência, é que falta sensibilidade ou simplesmente falta uma mudança desse formato da faculdade, né? Isso é muito legal, por exemplo, no coach de saúde, na entrevista motivacional, na TCC voltada a isso, na análise do comportamento, que chama ativação comportamental. Sabe o que mais muda? É o jeito que a gente conversa com o paciente. Porque a gente, como médico, a gente é muito paternalista, né? Então, olha, você vem e me diz, baixa um santo aqui, eu dou um nome para o que você tem, e tá aqui muito a vontade divina e tá aqui a certeza do mundo. E é muito legal, porque quando você vai ajudar a pessoa a mudar comportamento, quem manda é ela. Você só vai ajudar ela a chegar nos passos que importam, na motivação que importa, na maneira que importa. Isso a gente não é treinado, né? E isso na entrevista motivacional, que aí tem muito mais tempo, a entrevista motivacional tem 40 anos já de publicação, tem mais de 6.000 publicações. Então, assim, aí não tem nem muito que discussão. Se o coach de saúde é mais recente enquanto formato em publicações, mesmo assim tem mais de 250 publicações, a entrevista motivacional tem mais de 6.000. Ela foi criada lá pela psiquiatria para drogas, né, para abuso, mas hoje a gente usa para literalmente qualquer coisa e é muito legal. Eu juro que ajudou em casa com a minha esposa, com a minha filha, sabe? Porque é um jeito de conversar com o outro e olhar para o outro que a gente, como médico, sem querer, querendo, parte de um princípio que não ajuda na mudança do comportamento. E que resguarda a autonomia também, né, do paciente. Ao invés de uma relação vertical, em que horizontal. Você manda o paciente fazer alguma coisa, muitas vezes ele nem compreende porque ela é horizontal, né? Tanto é que uma das primeiras teorias que a gente aprende é a teoria da autodeterminação, né? Então,
A Self-Determination Theory é uma teoria ridícula, ridícula no sentido de óbvia também, né? Que só fala assim, olha, autonomia importa. Olha, respeitar quem eu sou, minha história importa. Não me peça para emagrecer se você olhou para minha cara há 15 minutos me chamando de gordo, como se a obesidade fosse culpa minha. E uma coisa que aconteceu e que vai acontecer o contrário. E agora você me dando um esporro, me punindo, você acha resolver. Que você vai fazer, né? Não, e você entender o background, né? Às vezes o paciente veio, por exemplo, sei lá, você que pega esses casos, né? Ganhou 10 quilos, tá? Mas o que fez ganhar 10 quilos, né? Será que não teve aí uma piora no trabalho, na família? Tem claro, tudo isso. Claro. E mais do que isso, né? Eu lembro da graduação. Eu sou formado na Federal do Espírito Santo e eu lembro de um professor de cirurgia que dava alta para os obesos que não emagreciam o suficiente para operar a bariátrica. Sim. Porque é culpa dele, a culpa do paciente, né? Não é culpa do profissional, a culpa é sempre do paciente que não emagrece. Mas agora tem uma nova moda na bariátrica, não sei se você sabe. Ele manda engordar mais para poder preencher fazer... critério, né? Você sabe, né? Isso aí também tem. Que também é um absurdo, né? Mas não é agora, sempre teve. Só fazendo esse parêntese. Mas em relação a isso que você falou, eu trabalhei 1 ano como médica na prefeitura aqui em São Paulo, né, numa UBS especializada na Zona Leste, e eu tinha os colegas de especialidades do ortopedista, encaminhamento da prefeitura, que era assim, emagrecer 30 quilos. O paciente tinha artrose de joelho, eu olhava para o paciente gordo e dizia, você está gordo, volte aqui só quando emagrecer 30 quilos. Como se fosse trivial, como se no SUS a gente tivesse muito o que oferecer que não tem, né, e o paciente, coitado, com a dor do joelho, estava com a dor do joelho, persistia, porque tinha indicação ou não de artroplastia, enfim, e era isso, esse tratamento que ele recebia. Então, a primeira coisa que a gente tenta mudar, né, Fabiana, com esse olhar, é o próprio olhar e os bias dos nossos colegas, que é muito difícil. Sim. Né? A gente que recebe paciente encaminhado, eu, né, que trabalho com obesidade no consultório, tenho N relatos, que até às vezes comento no Instagram, que é de pessoas que ficaram 2, 3, 4 anos sem ir em médico nenhum por experiências péssimas de gordofobia ou de qualquer tipo de discriminação ou outra que sofreram dentro do consultório, né? Então, assim, e essa mudança de linguagem, de comunicação, ela é primordial, né? E passa pela gente, né? Então, Exato. O legal da MEV é que ela te muda muito, assim. Exato. Ela muda bastante, Muito. assim. Porque eu comecei a MEV achando assim, eu vou continuar igual, e só vou aprender as magiquinhas, os truques de mágica para fazer as pessoas mudarem. Vou arrasar, né? Isso. Não. E você vai junto no processo, né? Então é muito bonito, assim, é muito legal mesmo. Porque você vê, cara, mas... E é legal, isso que o Raquel falou, assim, a gente nem percebe os preconceitos em várias perspectivas, da troca com outra equipe, da conversa com o paciente, do meu papel nessa relação. Então, isso é interessante, por exemplo, na formação do coaching, os atendimentos tendem a ser online, até porque em São Paulo, por exemplo, a coisa como é semanal, a coisa da presença é muito difícil, né? E é muito interessante, porque, por exemplo, quando eu faço atendimento, eu tiro o jaleco para ficar claro para o paciente ali que não é o Dr. Fabiano neurologista que está ali, é o Fabiano... E aí você dá o nome que você quiser, né? Como você mesmo falou, se você quiser chamar isso de medicina de mudança de comportamento, se quiser medicina de saúde, né? Medicina do bem-estar, fica à vontade. Mas a questão é que nessa perspectiva, dessa cooperação para mudança de hábito, ajudar a mudança do setting, até para eu mesmo mudar o jeito que eu estou funcionando, né? Ajuda muito. Então, tipicamente, por exemplo, quando eu vou fazer esse tipo de atendimento, eu tiro o jaleco para mudar um pouco o jeito que eu também funciono. Então, eu olho para mim e falo, agora eu estou sem esse jaleco, agora muda um pouquinho a maneira de lidar, a maneira de fazer. E tem um formato muito bem estabelecido, assim, né? Então, não tem mágica nenhuma, não tem truque nenhuma, tem muita ciência. E é interessante, porque não é diferente de uma anamnese como a gente é treinada, só que é uma anamnese diferente. Não é diferente de um exame, entre aspas, talvez psíquico, como a gente aprende na psiquiatria, só que é direcionado para mudança comportamental, né? Então é muito legal e assim, eu acho que é um movimento, inclusive, que como está começando, eu acho que tem muito espaço e eu acho que todo mundo que faz hoje, né? Então, como a gente falou, assim, no Dante, para quem está fazendo cardiovascular, né? No HC, para quem agora vai ter na graduação, mas hoje na psiquiatria está muito claro, mas o IPQ está aberto. Quem coordena lá é o Arthur Danila, que é um cara super aberto, até já vou fazer propaganda lá na OIPQ, é sexta-feira 1h a reunião e é aberta para quem tiver interesse. Arthur, se for muita gente, você briga comigo. Deixa aí no comentário, Arthur. Mas é um grupo muito rico, muito interessante, eles já estão há 6 anos juntos
E estão construindo ciência, fazendo acontecer, aprendendo como é aplicar MEV no SUS, porque não é fácil, né? Que é um desafio que eu quero ter. Então, eu vou começar, né, como eu falei ano que vem lá no Unifesp, um ambulatório tanto de orientação, mas também de mudança, começando pelos residentes para depois pegar os pacientes. A sua vida estava fácil, você resolveu pegar essa... É isso. Mas é porque, assim, eu realmente não vejo, eu acho que a nossa medicina está fadada ao fracasso em mil sentidos diferentes. Desde os planos de saúde que não têm condições de se bancar, apesar de cobrar 10 mil reais da gente, no fim dos contos ainda estão devendo. Eu acho que a gente está muito reativo, mesmo com semaglutida, mesmo com a DVP, mesmo com o topiramate, eu ainda acho que a gente é muito reativo nesse cuidado. Eu acho que a gente ajuda pra caramba, mas eu acho que nesse delírio monotemático, onde só dá para intervir na doença e não na saúde, a gente desperdiça muito potencial e deixa de ajudar lá no comecinho, e impedindo a pessoa de respeitar o próprio potencial e de ter mais competência para se ajudar, né? E mesmo quando você vai medicar, a diferença entre você... É a medicamentalização, né? É você tratar o remédio como o rei daquele tratamento. Perfeito. E, na verdade, assim, você talvez precise realmente, na primeira consulta, introduzir a medicação. Não é um problema. Mas você não pode tratar isso. E isso, eu vou te falar que assim, você está falando da neurologia, a Raquel está falando da endócrino, mas eu acho que isso é para qualquer área. Claro. Porque se você pensar na cardio, se você pensar na gastro, tanto a gastroclínica quanto a gastrocirurgia, eu na neurocirurgia, por exemplo, o clássico é a dor lombar. Né? Isso sem falar, obviamente, dos casos de tumores, que a gente tem uma outra linha mais oncológica, mas mesmo na dor lombar, a gente sabe que é muito mais multifatorial. Sim. Muito mais do que você Toda dor crônica, nesse sentido, se beneficia dessa abordagem mais holística, né? Exatamente. É que esses termos todos ficam ruins, né? Holística, isso, sistêmica, de novo, você já fala, que preguiça. Você fala, né? Exatamente, você já vai achar que vai chegar aqui com algum tipo de mandinga para fazer... Cura quântica. Exatamente. Cura quântica. Ressonância quântica. A própria integrativa é uma que sofre muito nesse sentido, porque tem muita gente séria, mas tem muita gente que não é. Então, assim, você polui o ambiente. Eu conheço muita gente que faz medicina integrativa que, cara, cuida de mim quando você precisar, ou cuida de mim, porque é lindo, assim, esse olhar que a gente espera tanto do colega profissional de saúde que a gente não tem no dia a dia, né? Mas eu acho que essa que é a parte boa, eu acho, da MEV hoje. A gente está numa crise na saúde, na medicina, nos planos, no SUS. Na formação médica. Na formação médica. E eu acho que não é a única saída, nada é uma única, mas eu acho que é uma perspectiva que, de novo, não precisa chamar de MEV, não. Só lembra que saúde é uma coisa e que tem intervenções saudáveis para que a gente possa fazer, e competentes e científicas para fazer, e faça isso a rotina, né? Ensinando a gente diferente, ampliando a nossa perspectiva e do nosso papel. Então eu acho que é uma área muito quente, assim, muito interessante. Claro que já tem charlatão também no Brasil, tem muita gente que se diz MEV e para cobrar 10 mil reais no fim das contas. Mas faz parte. Pedir 100 exames e prescrever 55 folhas manipuladas. É um outro nome para tantos outros nomes que a gente já viu, né? Que é o que aconteceu com a medicina integrativa. A integrativa né? É assim, né? Muitos nutrólogos viraram isso, né? Então, endócrino, né? Também. Então, não representa a especialidade, mas a gente, infelizmente, e normalmente são as pessoas que mais são vistas, né? Um dos motivos do coaching ser tão mal falado é porque a gente teve um candidato a prefeito de São Paulo que exerceu de alguma maneira ou se chama dessa profissão, e fora a proliferação que a gente teve nos últimos anos também, né? De um curso de final de semana te transformar nessa pessoa, basicamente é o novo pastor, o novo padre, né? A teologia coaching agora, né? Inclusive tem um livro chamado sobre isso, chama Teologia Coaching, que é muito bom, inclusive, porque o coaching mal feito é isso, né? É você literalmente assim, a gente desacralizou a sociedade tirando a religião e a gente vai tentando colocando outros deusezinhos mais toscos. Exatamente. Assim. O Nietzsche falou disso lá na Gaia Ciência, quando ele fala que Deus está morto. Mas aí a crítica dele não era Deus. Muita gente para aí. Ele fala assim, Deus está morto e a gente vai criar deuses piores, né? Deuses inferiores, que ele chama, como individualismo, como os ismos que tipicamente a gente faz, né? Porque aí quando você fala, inclusive quando você pensar, né, a MEV no SUS, né, eu acho que traz muito e vai ser importante essa relação, a aproximação com o pessoal da MFC, né, e da estratégia de saúde da família, porque isso que você falou da sala de espera qualificada é o que eu, quando vi lá no internato, na UBS, que fica lá, a pessoa a manhã inteira, e tem a assistente social, a enfermeira do posto, fazendo uma palestra, sei lá, sobre prevenção de dengue, sobre hipertensão, sobre diabetes. Então é a gente trazer isso, na verdade, para mais próximo da comunidade possível, né? Sim. Porque
porque, e para além da questão dos pilares da MEV, são as outras intervenções do ponto de vista de social e comunidade que a gente precisa ter para garantir, porque se a gente fala para a pessoa que você tem que comer mais fruta e verdura e tudo, e a pessoa consome só salsicha em conserva e vive de um salário mínimo, é muito difícil, é muito diferente da gente conseguir implantar isso no nosso dia a dia, né? Obviamente, então, o desafio é muito maior. Esse é um desafio, assim, come mirtilo. Isso. Como assim come mirtilo? Como assim? Que é mirtilo se bobear? Não, porque a dieta Mind... Não, porque salmão é ótimo, porque tem ômega 3 não, e ômega é o salmão 6. Que não pode ser da fazenda do Chile. Não porque, exatamente. Tem que ser importado do lado do Mar do Norte, isso. Entendeu? Então, é difícil. É difícil eu acho mesmo. E aí, esse é o desafio. Mas isso que é interessante, porque a gente não precisa, eu acho, já querer esse ideal de cara. Perfeito. Eu acho que qualquer coisa isso. que a gente ganhar desse nível ridículo que a gente tem hoje de cuidado, né, pensando em saúde, a gente já vai estar bem, assim. Eu acho que é muito mais a intenção e a direção. E o de ensinar, né? Porque, assim, essas pessoas, elas são bombardeadas, as pessoas que eu digo... Todos nós. A gente é bombardeado com, por exemplo, propaganda de alimentos, indústria alimentícia, né? E, assim, qualquer iogurte, eu não quero dizer marca, mas qualquer iogurte desse industrializado é muito mais caro, muitas vezes, do que 1 quilo de, sei lá, de uma laranja, né? E você mostrar para as pessoas que você consegue comprar um volume maior de alimentos, inclusive, se você for na feira, do que se você encher o seu carrinho de coisa industrializada. E aí tem uma outra maldade, né? Como uma empresa grande fez na África e no Brasil para dizer que o leite dela era melhor que o leite materno. Exato. A gente também tem hoje propagandas de alimentos que são ultraprocessados, né? E aí Carlos Augusto Monteiro, professor lá da USP, do Nupens, que criou essa classificação nova, o nome da classificação é nova. Isso. Trazendo aí os ultraprocessados e mostrando claramente que esses danadinhos são... Os integrais, a indústria dos integrais. E aí o que acontece? A barra de cereal, gente, pelo amor de Deus. Mas se vende como saudável. E a pessoa... tadinha, com boa intenção e fala assim, pô, então... E até porque aqui nisso. tem mais vitamina C do que a acerola, deixa eu comprar aqui, então, essa barra de cereal. E a pessoa investe o dinheiro dela nisso. E eu acho que aí tem um outro problema, que assim, daí pode entrar na polêmica já? Pode entrar na polêmica. Pode, 30 minutos não, é eu sempre acho que, assim, a gente pode entrar. A gente... É sempre depois dos 30, né? O que acontece? Eu acho que aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, a gente como classe, tá? Só pra ficar claro. Que boa parte da desinformação que a gente tem hoje, e principalmente do número de charlatões, picaretas, ou chame do nome que quiser, que nós temos hoje, é, de certa forma, culpa nossa como classe. Culpa nossa por uma dificuldade de comunicação, por uma dificuldade de falar com a população, e eu não estou nem falando da população de baixa escolaridade, eu estou falando mesmo da população com alto poder aquisitivo, com alto nível de estudo, mas que ela não entende o que você fala porque você fala difícil. Do CFM e do CRM punirem esses caras, porque não punem. Não punem, então assim, vira uma terra de ninguém. A gente às vezes fala mal. Os convênios que pagam R$60 para consulta e obrigam você, né, você médico que está lá, a atender a cada 10 minutos. Esses dias eu publiquei, porque eu estava alucinada que eles estavam falando que tinha que atender em 15 minutos. Eu falei, gente, não dá para atender em 15 minutos. E eu publiquei isso e uma grande amiga me comentou assim, eu entrei numa consulta e durou exatos 4 minutos. É isso aí. Tá? Então, assim, tudo isso levou à desinformação. E então, assim, a MEV também nesse sentido de resgatar. Mas a gente tem a nossa culpa como classe. É que a desinformação é interessante para muita gente. Né? Sim, sem dúvida. Essas grandes empresas hoje de alimentação... Mas a gente deixou acontecer. Como classe, eu tô falando, né? Não sei, eu acho que, assim, eu concordo. Eu não sei se a gente deixou lá atrás. Eu acho que hoje a gente tem deixado e pode fazer mais até porque, assim, hoje a gente tem um palco tão grande quanto ela, se a gente for bem nesse contexto. Mas antes não era assim. E para muitas indústrias, poluir essa esfera das informações é muito importante, porque aí você consegue empurrar essas meia-verdades, ou o que é muito comum nessas horas, né? Quem quiser ler sobre isso, inclusive, tem uma antropóloga que estuda muito história da medicina, que ela escreveu um livro que chama Os Mercadores da Dúvida, Merchants of Doubt. Não sei se tem tradução no Brasil, mas ela é muito boa. Ela, inclusive, escreveu sobre pandemia e sobre, entre aspas, essa irracionalidade nossa, dessa polarização, dessas verdades sobre vacina, Covid, etc. Ela escreveu um outro livro que não é esse, sobre isso. Mas o livro dela fala sobre o quê? Fala sobre gasolina, quanto a gasolina tinha o chumbo, né? E que muitas pessoas foram contratadas, especialistas, cientistas, para dizer que chumbo não fazia mal para a gente, né? E o cigarro, né? Até a década de 70, o cigarro, o próprio colégio, né, americano, né,
não colocava o cigarro, né? Mesmo com os dados de Framingham, eles iam empurrando ali os dados para flexibilizar o impacto do cigarro. Porque a indústria do cigarro era uma coisa assim, muito... não estou querendo ser psicótico aqui e teoria da conspiração, mas aqui, infelizmente, esse meio poluído, né, que é uma crítica agora, né, que eu acho que é super difícil, por exemplo, o quanto que cada uma dessas plataformas tem de legalmente se responsabilizar por essas desinformações. Sim, concordo. Porque a disseminação e manutenção disso. Porque a pessoa vai lá dizer o que quiser e, eventualmente, não é claro que disso para a censura é um passo, claro. Então tem toda uma crítica, eu acho que super saudável aí, mas a gente está no momento de transição da sociedade para tentar melhorar um pouco isso, né? Claro que a gente sabe que seguir pessoas legais são isso, mas aí eu queria aproveitar como neurologista para fazer um parênteses legal aqui. Porque inclusive na medicina, né, a gente chama de medicina baseada em evidência, né? Essa palavra evidência é muito problemática, assim. Porque evidência, para você, pode ser um duplo cego randomizado do New England, que a gente sabe, inclusive, tem um monte de publicação merda lá. Exatamente. Né? Porque não é difícil ou achar um achado espúrio e só porque tem 10 mil pessoas publicaram no New England, ou porque foi mal intencional, como está acontecendo, por exemplo, agora, várias pessoas com 400 publicações, 200 sendo retratadas, porque o cara mentia no Western blot e dava um Ctrl-C, Ctrl-V no Western blot. Inclusive, a própria teoria do Alzheimer amiloidogênica, no sentido do amiloide ser a causa, está sendo revista, porque o trabalho quase que sustentou toda a teoria em 2006. Se viu que foi não retratado. Era bem assim. Então, assim, e não é à toa que os monoclonais só agora foram positivos e mesmo assim são meia boca. Né? O lecanemab e o donanemab, mas isso é outra conversa. Mas o fato é que o que a gente chama de evidência, a outra pessoa pode ter o TikTok como evidência. Pode ter o senso comum como evidência. E aí o importante é que o próprio conceito de razão, né, ou de racionalidade, é atuar baseado nessas evidências. E a gente tem um pouco de cuidado, porque como médico, a gente acha que o método científico é o único método a ser valorizado e ignora essas outras perspectivas. E acaba não sabendo dialogar, porque acaba não tendo a mínima capacidade de rapport aí para isso. O que a gente precisa não é bem ser baseado em evidência, mas baseado em métodos diferentes que gerem evidências diferentes. Né? E a gente não é bom nisso. Porque aí para discutir no senso comum, para conversar, para chegar num acordo e não fazer da conversa uma queda de braço e sim um aperto de mão, a gente também não conversa direito, porque a gente é dono da verdade. E uma coisa importante, né, Ana? Aqui nós três fazemos pesquisa e ciência. Então a gente é um pouco mais sensível aos métodos, aos limites, etc. A maioria dos médicos não é. É sensível e ter condição de compreender o que o cara escreveu lá no método. E os próprios limites. Exato, dizer, isso aqui, mas essa pergunta não é respondida por esse método que a gente propôs. Exatamente. Então já nem adianta seguir. E a pergunta que você fez, a resposta deu, também não encaixa. Né? Então, mas o que eu quero dizer com isso é que normalmente quem é mais tranquilo com as suas certezas é inclusive quem mais sabe e acaba tendo até mais dúvidas e mais tranquilidades. Mas o que eu quero dizer é outra coisa, assim. A gente sai da faculdade ou da residência muito competente naquela área que a gente é treinado. E a gente acaba generalizando essa competência para os nossos filtros de mundo nas outras dimensões da vida. Para como eu crio meu filho, para como eu voto, para como eu faço. E a gente não percebe que o conhecimento que a gente adquire lá dentro da faculdade, da universidade, tem um crivo para chegar nessa verdade dura e boa para a gente ser competente, que não é igual ao que a gente usa no restante da vida. Mas é exatamente por se confundir nessa metodologia e achar que, portanto, se eu acredito, essa evidência é tão boa quanto aquele remédio que eu sei que ajuda no cilostazol para doença arterial periférica, eu vou no YouTube sim falar que tem que tomar cloroquina, tem que tomar ivermectina, tem que tomar qualquer coisa. Porque a gente literalmente na faculdade não é treinado para aprender, ou melhor ainda, para desaprender. Exatamente. Né? A gente é um pouco até treinado e pra louvado. Voltar atrás na sua ideia que você tinha como certeza. A gente é louvado para ser arrogante, para falar isso mesmo. Né? Na neurocirurgia temos muitos exemplos, né? Por exemplo, né? De pessoas que nunca estão erradas. Né? E que triste, né? Que triste você nunca poder aprender mais. Né? Que triste você nunca poder dizer, cara, errei, deixa eu aprender. Mas eu te digo isso da comunicação, porque assim, o que eu vejo, eu me interesso, assim como você, por outros temas da medicina que não a minha área, que às vezes e eu já até comentei isso aqui em outros momentos, que assim, eu sigo alguns colegas, por exemplo, de outras áreas, porque eu gosto de aprender. Talvez aquilo não ajude diretamente na minha prática, mas eu gosto de aprender. Mas muitas vezes, o colega, ele tá lá, ele é um divulgador científico, eu me perco no que ele tá falando. E daí eu falo assim, se eu tô me perdendo, daí não quero ser arrogante, né? Embora eu seja cirurgiã, mas assim, eu não quero ser arrogante. Mas assim, veja,
se eu tô me perdendo, você imagina, não vou nem falar um paciente, porque às vezes ele também não tá focando no paciente, mas imagina o médico recém-formado, você entende? Então eu acho que esse controle nosso que a gente tem que às vezes até dar o toque pro colega, falar, olha, o seu conteúdo tá fantástico, mas eu acho que isso aí falta um pouco, e isso vem da história da medicina, que a gente durante muito tempo, a gente tinha essa relação vertical. A gente é o famoso, né, para quem tem filho, eu mando e você obedece, né? Então, assim, e daí a gente teve isso durante muito tempo e a gente passou lá 6 anos da faculdade aprendendo a falar difícil, aprendendo a ter certeza das coisas bem entre aspas, e daí a gente tem que voltar atrás, então, assim, de mudar realmente esses hábitos, mas é muito difícil. E aí eu lembrei de um assunto, você estava falando agora, eu lembrei de um assunto que eu acho que é bem importante para todos nós, assim. A maior evidência de processo médico nos Estados Unidos não é por erro médico, é por dificuldade de comunicação. Eu digo até por experiência pessoal, lá no hospital, que a gente trabalha junto, trabalhamos nós 3 já juntos, mas hoje eu e a Ana inclusive estamos juntos no plantão, no pronto-socorro na terça-feira. A gente erra, faz parte. A intenção é sempre a melhor, mas erra alguma parte do processo que às vezes nem é nossa, às vezes é a ambulância que atrasa, blá blá blá. Mas eu nunca vi o erro em si ser o problema. Assim. É a não conversa, é a não ajuste de expectativa, é o não sair desse papel de todo poderoso para falar, olha... Arrogância, né, a nossa arrogância. Presumir que o outro nem merece esse tipo de atenção e esse tipo de entendimento e transparência. E é muito claro, assim, isso é bem interessante. Tem várias pesquisas há muito tempo já, bem publicadas, né, na PNAS, na Science, sobre esse tipo de coisa de comunicação. Um dos mais interessantes é assim... eles pegavam pacientes e colocavam uma consulta do médico com o paciente mutado, mute. Ou seja, só para ler a comunicação não verbal do paciente, do médico, desculpa. E aí ele falava assim, ó, dessas 10 consultas que você viu, 1 foi processado. Qual que foi? E dava para saber. Dava para saber só pelo não verbal. Né? Então, e a gente falha muito nisso. Né? Assim, a grande maioria do estresse do hospital é falta de comunicação. Com outro colega, você falou isso no começo, né? Com os multiprofissionais, com os colegas. Eu brinco muito, né, na interconsulta lá com os residentes, que interconsulta é dividir angústia. Então, quando você tem um paciente seu, a sua angústia é a angústia da família e do paciente. Mas quando é interconsulta, você tem uma outra angústia, que é de quem te pediu, que nem sempre concilia e coincide. Então, não presuma, não. Chega pro colega e fala, qual que é a sua angústia com essa glicemia? Para além dele estar em cetoacidose, né? Mas o que você está? E todo o restante. E a gente faz pouco isso. A gente caneta direito, às vezes nem caneta, mas quando caneta direito, até faz a conduta direita, mas se você não acerta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quantos professores nossos que a gente sabe que não são bons, mas que são bons de lábia, conversa direito e o consultório está cheio? É mais comum do que a gente gostaria, a gente adoraria que as habilidades... Dizer que isso fosse... E o ao contrário também é verdadeiro. Quanto cara muito bom, que você sabe que é muito bom, ele não tá com o consultório cheio, às vezes ele tá até meio deprimido, porque ele vê que ele não atingiu todo o potencial dele, porque... E também eu acho que a gente tem uma fantasia, né, de que ser bom médico é igual ser bom pesquisador, que é igual ser bom professor, que é igual ser bom no consultório particular, então, que não é verdade. Assim, são múltiplas habilidades diferentes. Raramente alguém... E você exigir tudo isso de uma pessoa só também é muito injusto. Mas a gente se exige às vezes, né? E eu acho que aí vira uma cobrança um pouco irreal e a gente tem um pouco mais de tranquilidade, até para perceber que a gente não precisa que todo mundo seja um Instagramer, a gente não precisa que todo mundo seja o melhor do mundo. Não. E muito disso, e aí a MEV eu acho que ajuda um pouco aqui, que isso é muito legal. Porque uma das coisas que a gente faz na mudança de comportamento é falar assim, Ana, quem que você é? Para com esse negócio aí, Fabiana. Como assim que eu sou? Não, mas você está querendo mudar para quem? Porque se for para o outro, a gente chama de motivação extrínseca, vai rolar 2 semanas. E para construir motivação intrínseca, e aí a teoria da autodeterminação, mas não só ela, várias outras, vão falar assim, cadê seus valores? Né? Então, lá, por exemplo, na psicologia positiva, tem até site sobre isso. Você, entre aspas, você tem seus valores lá que você pode tentar identificar. É muito legal quando você consegue, porque a gente sabe que na mudança de hábito, quando você se identifica com a mudança, você é muito mais competente para sustentar a mudança. Então, eu não vou correr, agora eu sou um corredor. Parece bobo, mas não é, né? Toda essa capacidade de se identificar só é possível me compreendendo melhor. E eu acho que na própria escolha profissional, até nessas várias facetas que a gente tem hoje na profissão,
para saber o que eu estou afim de fazer, escreve lá quem você é, o que você acha que é, o que importa, né? Para que você acorda de manhã, o Ikigai, né, do Japão, não é isso? Para quem que você acorda de manhã? Sem escrever 25 metas para fazer até o carnaval, escolhe uma, né? Mas não, e talvez nem metas ainda, né? Assim, mas o que importa para mim? Porque eu acho que a partir desse importar, fica mais fácil definir as ações. A gente inverte um pouco isso, né? No sentido de eu faço ações a curto prazo sem nenhum propósito e depois não sei porque que eu estou vazio. E aquilo que me importa, eu deixo longe, distante, sem nada conectando a minha prática. Não vai rolar. E né? até descolar também o que você é do seu trabalho, né? Também, ótimo, né? ótimo. Eu acho que isso é o grande mal do momento, talvez seja esse, né? Você descolar, por exemplo, eu tô falando isso porque a hora que você falou quem você é, a primeira coisa que você pensa assim, né? Profissão. Quem que você é? Médico? Não, calma. Quem você é, não a sua profissão. E isso é uma coisa que é muito difícil. Na medicina, eu acho que entre os médicos é muito pior. Até porque a gente acha bonito, né? Trabalhar 120 horas por semana, né? Isso. Separar de 3 esposas, o filho te odiar, né? Isso. Parece bonito porque você vem andando de BMW pra cá e com essa arrogância toda, né? Então, isso é clássico, a gente está acostumado a ver isso. E é um problema, E isso é bem interessante, porque, até aproveitando, né? Porque o workaholic, né? Por conceito, é um vício. Né? E o vício nada mais é do que sustentar um comportamento apesar das consequências negativas. E aí o legal do workaholic é que é literalmente o mesmo problema ou a mesma causa do cigarro, da comida, da bebida, de tudo. É sofrimento que na verdade a gente chama isso de reforço. A gente chama isso de reforço negativo, né? Na análise do comportamento. O Skinner já há 100 e poucos anos atrás, a análise do comportamento é muito restritiva do ser humano. Tipo, a mente é um black box que não importa, tudo que importa é comportamento. É claro que isso tem muitas limitações, mas aqui ele foi muito genial e vale a pena falar um pouquinho, porque eu acho que é importante para a gente pensar nesses hábitos que a MEV tenta nos ajudar e para a gente fugir dos hábitos que a gente está querendo fugir. O Skinner foi genial porque ele percebeu assim, e o bom da análise do comportamento é que os conceitos são muito claros, é muito bom. O que é reforço ou recompensa? Tudo aquilo que aumenta a probabilidade de você repetir o comportamento. Genial. Tudo que é punição? Tudo aquilo que diminui sua chance de repetir. Cara, maravilhoso. Só que além desse conceito genial, ele dividiu tanto a punição quanto o reforço, mas eu vou falar só do reforço, em positivo e negativo. Como assim? Reforço positivo é aquilo que eu ganho fazendo. Então eu estou aqui com vocês, é um prazer estar aqui, estou tendo reforço positivo. Reforço negativo não é que eu faço porque eu ganho, eu faço porque eu alivio, eu faço porque eu afasto, eu faço porque eu tiro algo. Então eu sou frustrado com o meu casamento, não trabalho isso em terapia de casal, terapia pessoal, com a minha esposa. Tenho, portanto, toda essa emoção negativa não trabalhada. O que eu faço? Onde eu posso não pensar nesse casamento frustrado? No trabalho. Porque hoje isso é legitimado. Se você for de classe média baixa, é no boteco. Sim. Se você for de classe média baixa, mulher, bababá, é no mercado comendo ultraprocessado. Se você for sobrinho de alguém que fumava e disso criava um contexto social onde isso parecia algo legítimo e bonito, o cigarro. Então, o rico disso é que é muito legal a gente se perguntar, como médico, como pessoa, o que nos reforça a fazer o que a gente faz. A gente faz porque ganha, porque acrescenta para si e para o mundo, um jogo de soma positiva, ou porque eu estou aliviando, né? Ou só porque eu estou anestesiando um sofrimento não trabalhado. E o legal do reforço negativo é que a gente precisa. A vida é foda, a vida bate, a gente precisa aliviar. Mas o importante para todo ser humano é qual é o cardápio que eu tenho de reforço negativo, qual é o repertório que eu tenho. Porque isso é muito claro, por exemplo, para a obesidade, quando tem esse comer emocional, né, o que mais ajuda, né, ou uma das coisas que mais ajuda o obeso é ele entender onde a comida entra, ou seja, que buraco ela está tapando e falando assim, quais outras ferramentas a gente pode ter junto. E isso é muito legal na entrevista motivacional no coaching. Eu não vou propor nada. Ana, a gente chegou junto na conclusão, ou caiu sua ficha agora, que você está comendo muito porque o plantão da Neurocity estressa. E isso é uma coisa importante, a história do comer... Vou só te interromper, Fabiano. Claro. Do comer emocional, que não adianta você tirar a mecânica. O comer emocional você não resolve fazendo cirurgia bariátrica. Inclusive, pode ser que o comer emocional seja a base, migrar, né, a base da sustentação do eu, ou minimamente da sustentação do funcionamento daquela pessoa. Que tá se você ali. Tirar, derruba o castelo de cartas. E aí, até aproveitando, assim, porque importante. Na neurociência do hábito, né? Antes do comportamento tem esse gatilho e depois do comportamento tem o reforço ou recompensa. Se você não olha para essa tríade, muito além, né, do comportamento isolado, você não vai conseguir mudar. Mas aí, voltando, né, porque a gente estava falando da questão desse reforço negativo. A ideia toda para o obeso, para o tabagista, para o workaholic é falar assim, cara, tem um sofrimento aí que você não está trabalhando. Existem maneiras construtivas de trabalhar.
né? Na terapia, na corrida, na meditação, na conversa em família. E, portanto, a ideia do reforço negativo é assim, aliviar sofrimento todos nós precisamos. O sofrimento é o que nos une, né? O Buda falou isso, Schopenhauer falou isso, todo mundo falou isso, né? Se tem uma coisa que todo mundo tem e vai passar é sofrimento. Felicidade não sei, mas sofrimento eu garanto. Certo. E a gente, enquanto sociedade, permitir cardápios, ou um nome bonitinho que a gente dá, né, na medicina de vida, repertório, é o que ajuda. E é aí que tem umas injustiças que a gente nem percebe. Eu tive um privilégio de uma mãe muito presente e atenta a esse sofrimento. Mas talvez se eu não tivesse a mãe, era a bebida que ia entrar. Era o trabalho que ia entrar. Era o cigarro que ia entrar. E aí, na minha alta arrogância, eu falo, você que come muito é um fraco. Exato. Você não tem autocontrole, né? Então, esse próprio julgamento vem de um lugar muito burro, assim, e muito mesquinho de pensar, né? Mas a dica aqui, inclusive dos hábitos, de trabalhar muito ou não, porque às vezes trabalhar muito pode ser fantástico, né? Então, assim, mas desde que esse trabalha muito não seja por esse reforço negativo. Sim. Eu me peguei isso 2 vezes na vida. Uma, quando eu assumi um hospital, eu tinha acabado o R3, e nosso professor do Licor lá, o Sandro, que é aquela pessoa maravilhosa, falou, Fabiano, eu preciso de um braço direito. Eu vou assumir um hospital e preciso de literalmente alguém para andar junto comigo. Falei, bora. Mas eu assumi um monte de funções que eu não sabia. Administrativas, escala. O que acontecia? Chegava à noite com a cabeça aqui em cima. A bebida, que eu sempre gostei de uma IPAzinha, não era pelo prazer. Não era uma por semana. Você precisava era uma daquilo. todo dia. E porque você precisava daquilo. Exatamente. Então, até que eu falei, epa, não tá rolando isso aqui. Eu fazia uma assinatura de cerveja que chegava lá em casa, eram 4 por mês. Eu tomava literalmente um mês, uma semana e acabava o mês. Na primeira semana que chegou, eu já acabei com o negócio. Falei, tem um negócio errado aqui, né? Mas é porque eu tive o privilégio de falar, ei, Skinner, me ajuda aqui. E aí comecei a terapia, e aí conversei com a minha esposa, falei, eu tô meio longe, né? Meio não, você tá muito longe. Mas é isso. E aí não é um mérito isolado meu. Eu tenho só o privilégio de ter contato com isso, de ter percebido. Mas e é isso que é lindo. Quando você consegue fazer a pessoa, e isso é muito legal na teoria de iluminação, na entrevista motivacional, no coach. A pessoa chega, você faz a pessoa chegar nessa conclusão. Ou você só permite. Né? E aí, inclusive, quem vai... Isso é muito legal, por exemplo. Aí eu falo assim, então vamos dizer, Ana, que a gente chegou agora nessa percepção de que você veio aqui, por exemplo, vou inventar aqui, né? Vamos dizer que a gente escolhe para as 12 sessões de coaching o sono como pilar aí para o seu cuidado. E a gente descobre que, na verdade, como sempre, o sono é só consequência e não causa, porque a maioria das insônias realmente são secundárias e não primárias. E muito disso tem a ver com estresse, e muito de estresse tem a ver com, caramba, eu não sei quem eu sou, não faço o que parece. Parecia que a neurocirurgia para mim era a coisa mais maravilhosa, e ainda é, mas eu percebi que tem mais. E aí, bom, chegamos nessa... E aí eu falo assim, Ana, o que você acha, o que faz sentido para você para ocupar esse espaço do trabalho? Adianta eu, do lado de cá, querer propor? Não. Talvez, se você não tiver nenhuma ideia, eu posso te falar, olha, você já ouviu falar de tal coisa? Você está disposto até o próximo encontro? Você tem esse livro muito legal que fala das opções de equilíbrio mental, de saúde mental, mas se eu não deixar você encaixar dentro de você, a mudança não vem, né? Mas esse sair da frente, né? Tanto aí, de novo, né, como médico, para saber o tanto que eu vou trabalhar, o que eu quero ser, se eu quero ser tudo isso que me propõe ou não, que especialidade eu escolho, que peso eu vou dar para cada coisa na minha vida, tem que vir da gente, assim, e tem que vir dessa clareza, porque o Jung tinha uma frase muito bonita, ele fala assim, o mundo vai te perguntar quem é você, e se você não souber, ele vai te dizer. Sim. E aí ele tinha uma outra frase bonita que vale a pena falar aqui, ele fala assim, se você não transformar o inconsciente em consciente, ele vai te guiar e você vai chamar isso de destino. Exatamente, né? essa é a minha preferida. Fantástico, então, no sentido, e aí eu acho que encaixa as duas frases aqui pra gente, no sentido de que esse exercício todo que a gente tem, né, dentro da MEV, mas não só na MEV, de novo, a MEV é só um dos vários caminhos, eu acho que dessa nova sensibilidade, novas perspectivas, muda muito a gente, porque nessa mudança com o paciente a gente muda muito junto, é muito legal, assim, é muito legal mesmo, acho que é uma jornada incrível em muitos sentidos diferentes. Perfeito. E para quem está começando, né, a MEV, por exemplo, hoje na universidade, eu entendo que você está começando da maneira, você mesmo falou, né? Começando na neurologia porque é a maneira que você consegue. Mas qual é a sua expectativa e em que momento você acha que deveria ser introduzido? Porque imagino, baseado em vozes da minha cabeça, que seja na graduação. Mas a questão também na graduação é entender em que momento da graduação a gente poderia fazer isso. E eu só fazendo um paralelo para você entender por que eu estou perguntando, eu já comentei algumas vezes aqui que a gente tinha psicologia médica na faculdade.
Só que a psicologia médica, a gente tinha, se eu não me engano, era no 2º ano. Não tinha maturidade. Exatamente, não tinha maturidade nenhuma. E muitas vezes eles chegavam e falavam assim, se você atender um paciente assim, 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 você tem que dar um diagnóstico. Era muito hipotético, né? E daí, a hora que eu estava lá no 5º ano, no internato, atendendo esse paciente, eu não tinha essa bagagem, porque eu era muito nova quando eu recebi, e eu não tinha o suporte ali. Então, em que momento a gente pode fazer esse ajuste? Eu acho que, então, assim, para quem já está formado e quer fazer, a dica é comece de algum jeito, tá? Entre em contato com o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. Se você estiver perto ou fizer parte de alguma universidade que já tem alguma coisa começando, ajude, faça parte do movimento. Mas sobre a educação médica, isso é muito legal, porque o mundo está se perguntando e tem muita coisa publicada nesse sentido. Então, a revista do American College of Lifestyle Medicine tem uma revista formal deles e tem muitas publicações sobre esse momento. Uma das Blue Zones, que é essa coisa que está meio famosa agora até pelo Netflix, etc., que são essas zonas do mundo de envelhecimento que, na verdade, nem existem mais. Isso já é mais um mito, porque os ultrapassados entraram, a cultura do jovem já não é mais a mesma, mas uma delas é Loma Linda, lá na Califórnia, tá? E lá tem a universidade, que inclusive é a única residência hoje ainda no mundo de medicina e estilo de vida, porque a religião dessa comunidade abraça muito os pilares da MEV. Então foi muito natural lá dar tudo certo, vamos dizer assim. E lá tem essa resistência. E lá eles publicam muito sobre isso. E é muito legal porque boa intenção nem sempre leva a bons resultados. Então é isso que você falou. Assim, eu penso, você falando, que talvez a gente tivesse que entrar com a MEV em vários momentos diferentes. Por exemplo, talvez num primeiro período já falar, olha, saúde existe. Olha, pensar nos 6 pilares, né? Então, conexões sociais, conexões entre pessoas e com a natureza, alimentação, atividade física, manejo do estresse e sono fazem diferença, tá? E comportamentos e substâncias viciosas, etc., fazem diferença. Mas, por exemplo, para essa maneira, para essa contraposição da maneira de se relacionar que a gente acabou de fazer entre essa maneira vertical e horizontal, eu teria que esperar pelo menos a semiologia entrar, alguma coisa entrar, para você poder contrastar, porque se eu falar disso, fica só teórico. E sobre as intervenções de verdade, talvez até um pouco mais para o final mesmo, né? No 5º e 6º ano, porque a MEV existe uma maturidade de si, assim, que eu acho que é um pouco demais pedir para os meninos ali, até no 5º e 6º ano já não é muito fácil. Eu acho que tem pouco tempo que eu me achei na vida, assim, comigo. Então, assim, eu acho que... E tudo bem, assim, né? Eu acho que a gente é um bicho em andamento e em transformação. E hoje, inclusive, não me defino de forma estática, mas pelo menos alguma característica minha já está um pouco melhor definida. Então, eu acho que é exigir muito, mas eu acho que ter esses contatos em momentos estratégicos eu acho que é muito interessante, porque a MEV não é contra nada do que bom que a gente faz, da medicação, da cirurgia. A MEV não é contra nada, a MEV só está dizendo que tem um outro lado que a gente negligencia consigo, de si e do outro e do todo que a gente negligencia. E esse olhar e esse cuidado é que é muito enriquecedor. Assim. E às vezes você se frustra e aí sensibilizado é roubado para a MEV, mas talvez nem precisa lá chegar todo mundo frustrado lá. Talvez a gente já pode ser nurtured, né? Ser alimentado, ser já criado nesse ambiente onde isso possa ser o novo normal, né? De novo, né? Aquilo que eu falei, a ideia da MEV é que ela deixe de existir em algum momento porque ela passe a ser o que todo mundo faz sem precisar dar esse nome. Assim. E eu acho que talvez a gente poderia introduzir, principalmente nos anos mais, né, esse 5º e 6º ano, como uma estratégia de saúde mental, né, que é o que você falou, muito mais para o aluno do que tentando ensinar ele a fazer isso com o paciente, né? A gente pode cuidar do aluno dessa forma, e o fato dele ser cuidado dessa forma talvez faça ele cuidar também dessa forma dos pacientes, né? Sim. E até falando sobre o podcast, falar sobre uma estratégia para ajudar ele, por exemplo, na escolha da carreira, né? Claro. Mas eu acho que passa também, Ana, antes disso ainda, né? A gente vai já finalizar, mas assim, eu acho que passa para os profissionais, todo mundo que trata doença crônica, entender e incluir isso na consulta, porque a gente aprende pelo exemplo. A gente aprende com os chefes, a gente aprende, é muito troca, né? Então isso tem que estar na consulta, tem que ter um ambulatório, a iniciativa do Fabiano, a gente ampliar isso nos ambulatórios médicos, na estratégia de saúde da família, enfim, no serviço especializado, seja
quaternário, como a Escola Paulista de Medicina, mas que você tenha esse olhar acolhedor, essa sala de espera que não é uma coisa, aquela só de espera de 6 horas para um atendimento, é você usar esse tempo como uma coisa minimamente útil e ampliar esse olhar. Passa por isso, porque daí as pessoas vão entender que isso é normal, e quando isso for normal, você vai aprender mesmo que você não tenha uma aula teórica, que eu acho que não vale a pena. Sim. Fazer sim, mas o que eu tô dizendo é que você precisa começar com os alunos, porque senão você não vai... Se você colocar isso no ambulatório só e não tratar o aluno dessa forma, vai virar um motivo de chacota, por exemplo. Quem não tem essa formação vai falar, lá, eles fazendo lá a mandinga deles, entendeu? Nesse sentido que eu tô falando. E aí eu acho que essa ideia, por exemplo, lá na Unifesp, né, com a Tutu, que é nutricionista, que já tem a medicina culinária no 4º ano. Então é uma das ideias da parceria, para além da medicina culinária, a gente trazer os outros pilares juntos, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a fazer isso. E vamos aprender, porque é isso que é interessante, assim, né? Eu acho que tudo que é novo, querer que dê certo antes de começar não vai rolar, assim. Então, bora fazer com o melhor que a gente tem. Dica para qualquer crescimento é ter métricas para saber se a gente está indo na direção que quer, ter a tranquilidade de olhar e falar, tem outra direção melhor, tenta de novo. Até que daqui a 10 anos parece óbvio que é assim que se faz, mas até lá alguém tem que bater essa cabeça. Perfeito. Como a gente teve o privilégio de aprender muita medicina e muita coisa linda, porque dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhões de pacientes passaram por esse aprendizado, né? Então, a gente tem uma herança grande e eu acho que é o nosso papel agora deixar essa herança para os outros e fazer do Brasil um lugar melhor. A gente consegue, dá para fazer, assim. Perfeito. Nossa, foi maravilhosa uma conversa. A gente precisa encerrar por causa do tempo, mas nós a gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando. Fabiana, deixa aí seus contatos, onde que o pessoal te encontra, onde você dá curso para o pessoal te procurar. Tá, eu acho que o mais fácil é o Instagram, é Dr. Fabiano Moulin. Moulin é Moulin em francês, Moulin é Mouln. Acho que é só. No LinkedIn eu tô lá também, mas eu não publico nada lá. Você tá no Instagram, YouTube? As pessoas acham você. No Instagram, no YouTube eu tô, mas não por minha culpa. Eu tô porque eu gravo coisas, por exemplo, como esse podcast vai aparecer lá em algum momento. Mas eu não tenho. E é um pouco, aí até brincando, né? Um pouco por isso que a gente tava conversando de saber o meu limite, assim. Eu adoro estar aqui com vocês. Mas eu ficar gravando em casa já não é tão interessante para mim. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer gravar, é um prazer talvez extrair alguma coisa daqui, mas eu mesmo. E tudo bem. Eu tô feliz da vida com isso e tá legal. E a gente vai se ajustando e se aprendendo. Justo. Ana, onde que o pessoal te encontra? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. E você, Raquel? Eu tô no @endocrinofeelings. O Médico de Que está nas redes sociais, @médico de Que. Sigam a gente, comentem aí se vocês gostaram do conteúdo. Fabiano, obviamente, foi um grande, imenso prazer te receber aqui. Prazer foi meu, obrigado. Não, foi um prazer muito grande te receber. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.